a nossa mente, as inquietações do dia, para que a espiritualidade possa encontrar campo no nosso psiquismo para nos envolver. Está baixo o som? Ficou melhor assim? Ok. Então vamos acalmar o nosso coração, as nossas inquietações do dia, deixando de lado e deixando lá fora todas as situações que possam ter nos trazido alguma angústia nos dias de hoje, para que nós nos coloquemos à disposição da espiritualidade. Esses minutos que teremos pela frente são muito importantes para que a gente possa manter sintonia com os bons espíritos, para que também eles possam nos envolver na sua ternura e no seu amor, e que nós possamos restaurar as nossas energias do nosso perispírito, não é? O nosso corpo espiritual, restaurar os nossos pensamentos, aliviando toda e qualquer tensão. Esse momento a gente faz a introdução, né, do chamado exórdio, preparando o ambiente. Por isso que a gente pede que possamos pacificar os corações, e vai aí a sugestão também de que se possa desligar os telefones celulares. Aquele que tiver com o telefone celular é muito importante. Nós viemos aqui nesses minutos que teremos pela frente, não é, da palestra e de toda a atividade, viemos aqui para um encontro com Deus. Viemos aqui para buscar acalento, buscar forças para os nossos corações e, é claro, também consolo para os nossos sofrimentos e para as nossas dificuldades. Então, é importante que nós estejamos à disposição do plano espiritual, já que muitas vezes a gente passa um dia atribulado, corrido, vai para lá, vem para cá, se aborrece, passa por dores, por dificuldades, e no instante em que a gente chega aqui, a gente sente essa psicosfera toda preparada pelos espíritos, mas é importante que a gente sintonize com a harmonia e com a paz que a espiritualidade pode nos oferecer. O Espiritismo tem essa proposta, a proposta do esclarecimento das nossas mentes, de apontar caminhos, de indicar rumos. Nesse mundo da terra, esse vale de dores e de lágrimas, todos nós que estamos aqui essa noite trazemos a nossa cota de dor e de lágrimas. E precisamos nos fortalecer, porque nem sempre é fácil passar pelas adversidades que a vida nos traz. São desafios constantes, mas felizmente já chegou ao mundo o Consolador, essa doutrina maravilhosa que veio definitivamente enterrar a culpa e dizer para nós que não existem mais culpados no mundo, mas que, muito pelo contrário, todos nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, diante dessa maioridade espiritual que todos nós devemos ter perante a vida, a emancipação espiritual proposta pelo Consolador, para que nós deixemos de lado aqueles comportamentos infantis que nos caracterizaram a jornada até agora, quando sempre tentamos responsabilizar alguém pelos problemas que nos acontecem. Na noite de hoje, nós vamos entrar em comunhão com a espiritualidade, pedir forças, amparo, fortalecimento, para que todos nós possamos, ao retornar para os nossos lares, ao sermos beneficiados pela palestra, e não duvidem, por isso é importante se desligar o celular, que durante a palestra, durante a abordagem que o nosso irmão Tenório, Rogério Tenório, irá fazer, a espiritualidade estará atendendo, estará socorrendo aqueles que estiverem com o campo vibratório aberto e propício a receber auxílio. Assim também como parentes nossos e amigos que já nos anteciparam na viagem de volta ao mundo espiritual, estarão aqui conosco. E se eu não oferecer o campo mental, o psiquismo adequadamente equilibrado para que esse contato, essa visita amorosa possa acontecer, é claro que nós não vamos sentir nada. Se eu estiver aqui sentado pensando em algo lá fora, é claro que eu estou abrindo um guarda-chuva
sendo refratário aos fluidos amorosos que serão derramados sobre o meu psiquismo, sobre o meu corpo espiritual. Então estejamos atentos, meus irmãos, porque Deus está fazendo a parte dele, mas é importante que nós façamos a nossa parte a partir de agora. Para ser breve, eu gostaria de trazer e de fazer uma leitura de uma mensagem recebida aqui na reunião da última terça-feira. Na terça-feira nós temos os grupos de reunião mediúnica aqui na casa, os grupos de desobsessão, e nessas reuniões muitos espíritos comparecem para orientar, para trazer as suas mensagens de consolo, e às vezes, e pode acontecer também, que algum parente de algumas pessoas, de alguém aqui presente, tenha comparecido a essa reunião e deixado de alguma forma o seu recado. Então pode acontecer também que ninguém se identifique com a mensagem que eu vou ler, com o nome do espírito que deixou a mensagem, mas a família evidentemente pode vir a casa e a mensagem será entregue a ela. Então eu peço licença a vocês para ler a mensagem. Depois a nossa irmã Solange vai fazer a prece inicial e o nosso companheiro Rogério Tenório, da Federação Espírita Pernambucana, vai nos trazer o tema Pluralidade dos Mundos Habitados. Então, a carta do nosso irmão começa assim: e um dia se fez noite, e eu deixei todos a chorar. Não entendi, pois eu, tão bonito, charmoso, como pude, por não saber amar, tirar minha própria vida. E só depois de algum tempo descobri que ainda estou vivo. Por não saber amar, fiz sofrer os que me amavam, e em sua dor cada vez mais eu ia sofrendo. Hoje estou aqui e sinto que agora, de volta à minha vida, serei eternamente feliz. Beijos aos meus familiares. Eduardo Júnior, o nome do espírito. Nós depreendemos da mensagem que é um espírito que se suicidou e que volta agora para trazer notícias e dizer que continua vivo, é claro, e percebendo a importância desse momento que todos nós temos, esse momento maravilhoso que é a vida aqui na Terra. Então, vamos valorizar a nossa vida, aproveitando esse momento para entrarmos em comunhão com Deus, não apenas no instante da prece, mas durante toda a palestra, para que estejamos sintonizados com a mensagem que o nosso irmão vai trazer para nós, que certamente nos esclarecerá e trará muito consolo. Nós vamos passar para a prece inicial, que a nossa irmã Solange vai fazer. Amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria estarmos mais uma vez unidos e reunidos nesta casa de oração e trabalho, com Jesus em nossos corações, procurando manter a serenidade para a lição deste dia e que possamos levarmos aos nossos lares, aos nossos amigos, que possamos abrir nossos corações, que a lição venha através do nosso querido irmão Rogério Tenório, que ele receba todo o amparo espiritual, como todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, por mais este reencontro marcado neste dia de hoje. E que assim, na serenidade que hoje e agora está neste ambiente, possamos dar início aos trabalhos desta noite, em nome de Jesus. Que assim seja. Nós também fazemos a saudação, dando o recado aos nossos irmãos internautas, aqueles que se encontram conectados nesse instante, para dizer a eles que se eles sintonizarem com o trabalho que ocorre agora aqui no Ceará de Deus, eles também serão beneficiados. Então entremos todos em uma mesma sintonia de amor, de equilíbrio e de paz, ouvindo a partir de agora o nosso irmão Rogério Tenório,
a Federação Espírita Pernambucana, que trabalhará o tema conosco, Pluralidade dos Mundos Habitados. Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, que a paz de Jesus seja convosco. Boa noite a todos. Tá melhor? Deu uma baixada, não foi? Às vezes eu me empolgo um pouco e acabo falando mais alto, né? Aí acaba ficando incômodo, né? Bom, meus irmãos, gratos devemos ser sempre a Deus por tudo, né? Por mais esta oportunidade de nos encontrarmos na casa espírita, pelas boas companhias que nós desfrutamos, né? Por tão pouco tempo, onde muitos de nós tivemos que abdicar de alguma coisa para estar aqui. E isso já é um esforço que a gente está realizando para trilhar o caminho do bem. E sempre que nos colocamos na estrada que nos leva a Deus, temos por convicção de que Jesus está conosco. Calma, não foi um fenômeno de efeito físico. Hoje nós trabalhamos um tema que eu diria que nos pontos que nós vamos tocar ainda é um assunto polêmico entre todos nós, né? Porque envolve o conhecimento, a crença, né? Se existe ou não vidas em outros mundos, em outros planetas. E aí eu pergunto a vocês: vocês creem que exista vida fora da Terra? Estou perguntando aos encarnados, porque eu não tenho a faculdade mediúnica para receber a voz dos desencarnados. Então, todos nós acreditamos. Existe algum fato que comprove a possibilidade de alguma forma de vida fora do nosso planeta, dentro do que a gente já leu, do que a gente já aprendeu? Antes eu gostaria de ler uma questão do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou: como Deus criou o universo? Já pensaram nisso? Já se questionaram como foi que Deus criou, como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Muito simples. E nada melhor expressa esta vontade de Deus do que aquela que está inserida em Gênesis 1, versículo 3. Faça-se a luz. E a luz foi feita. Então o universo, tudo isso que hoje nós conhecemos, foi criado pela vontade do nosso Pai Celestial, de Deus. E Jesus, quando esteve entre nós, ele fez uma citação que está lá em João, capítulo 14, item 2, onde ele anuncia que há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse,
eu já vou-lo teria dito. Segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a casa do Pai representa todo o universo. E as diversas moradas que existem na casa do Pai são os diversos mundos que são habitados, que servem de moradas de espíritos para a sua evolução. E esse universo que nós conhecemos, que tem sido investigado por equipamentos, por aparelhos superpotentes, cada vez mais, quando o homem vai penetrando no conhecimento do que existe fora da Terra, mais ele vai se aproximando daquilo que nós hoje sabemos também, que existe sim vidas em outros mundos. Há mais de 2000 anos, quando o homem passou a olhar para as estrelas e a se questionar o que existe lá em cima, quando o homem que se juntava em torno da tribo, em torno de uma fogueira, em que ele olhava para as estrelas, ele se questionava se não seriam outros homens de outras tribos que estavam acendendo também outras fogueiras. E se olharmos para o universo, conhecemos que ele tem cerca de 2 trilhões de galáxias. E que cada galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Aquilo que nós podemos enxergar só representa 10% através dos super equipamentos, através dos instrumentos desenvolvidos pelos homens. Mas a busca que tem sido aprofundada cada vez mais sobre a existência de vida em outros mundos. Quando nós falamos de vida em outros planetas, normalmente alguém pode associar homenzinhos verdes em naves espaciais. Não é isso? Ou então vai se lembrar do filme Avatar, aqueles homens e mulheres todos azuizinhos. Mas essa vida, quando os cientistas procuram, eles buscam alguma forma que possa ser um plâncton, uma alga, enfim. E o primeiro elemento que é questionado, é pesquisado, é se existe ali um elemento que é o gerador da vida. Qual seria? A água, no seu estado líquido. E muitos outros planetas, nos últimos anos, têm sido descobertos por serem semelhantes, planetas que são parecidos com a Terra. Então notem que a ciência ela vem caminhando cada vez mais, tentando descobrir se nós estamos sós no universo. E no século XIX, Kardec, quando divulga para a humanidade a doutrina espírita, ele traz esses conhecimentos, mostrando que Jesus já havia afirmado que existem diversas moradas, diversos mundos que são habitados no universo. E ali ele começa a perguntar no Livro dos Espíritos se todos os globos
que circulam no espaço são habitados. Questão 55 do Livro dos Espíritos. Sim, esta foi a resposta dada pelos Espíritos. E o homem da terra está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Naturalmente, quando nós aprendemos qual é a forma de vida, como se comportam os elementos que têm determinados mundos, a gente se depara com algo que nos tira essa impressão de vida, de planetas que não têm condição de abrigar nenhuma forma de vida. Mas isso tudo nós falamos de acordo com aquilo que nós podemos enxergar, de acordo com aquilo que nós conhecemos a respeito de matéria. Porque a nossa matéria ela é grosseira. E quando há investigações, é sempre buscando aquilo que nós conhecemos daqui. Os elementos que nós conhecemos aqui no nosso mundo. E aí Kardec pergunta, as nossas diversas existências, elas se passam todas na Terra? Será que nós reencarnamos em outros mundos? Nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem são as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, a nossa existência aqui, o nosso mundo, já foi considerado um mundo primitivo, não era isso? Nós éramos um mundo primitivo. Tudo que nós conhecemos na Terra não era assim desde o princípio. Para quem crê simplesmente que a Terra tem apenas 6.000 anos de idade, isso não significa nada diante daquilo que nós conhecemos, o que é comprovado cientificamente, né? Que nós já temos aqui de existência o nosso mundo 4 bilhões e meio de anos. E imagine que com esse tempo todo, Jesus já era um ser perfeito, segundo os benfeitores espirituais. Jesus já existia, já estava cooperando, participando, manipulando os fluidos para a formação do nosso mundo. E assim como ele, outros também cooperaram na formação do universo. Nós temos uma teoria que foi da grande explosão, que segundo os cientistas ela deve ter ocorrido há 13 bilhões de anos. E essa explosão ela teve uma causa, e sempre devemos buscar o efeito dessas causas, e vamos encontrá-la em Deus. Deus, Criador de todas as coisas, de todos os mundos, de todas as formas de vida no universo. Dotou o homem de inteligência, nos deu a capacidade de raciocinarmos e buscarmos o conhecimento, de progredirmos moral e intelectualmente. De modo que não nos proibiu de questionar, de perguntar, de duvidar das coisas, porque a sabedoria nasce daí. Quando nós questionamos, quando nós perguntamos. E foi desta forma que Kardec conduziu a doutrina espírita, nos ensinando que a nossa fé, ela não deve ser cega, mas sempre ser seguida da razão. E a doutrina espírita, ela está lado a lado com a ciência. Tanto é que o próprio Kardec afirmou que
se em algum ponto a ciência provasse que o espiritismo estivesse errado, nós ficássemos com a ciência naquele ponto. Isso demonstra o quanto o Kardec ele era criterioso. Ele foi cuidadoso naquilo que ele fez. A segurança que ele passou para todos nós espíritas. Porque a doutrina espírita ela vem nos ensinando que há outras formas de vida, há outros mundos que também são habitados. Porque não podemos contemplar o céu, olhar para o alto, enxergar mais de 100 bilhões de estrelas, saber que existem milhões de galáxias e imaginar que somente nós, um planeta quase perdido no espaço em relação aos outros planetas, que somente a Terra seja a moradia de espíritos encarnados e desencarnados. E aí ficamos a imaginar o que teria feito Deus com os outros mundos, se somente aqui na Terra foi dotado de vida, e o resto foi para que nós pudéssemos contemplar, foi para que a ciência, a NASA, gastasse os seus bilhões de dólares, enviando seus telescópios, suas sondas, para investigar se existe vida, para ver a beleza das estrelas dos mundos. O nosso Sol é considerado um Sol de quinta grandeza. Isso significa que existem sóis mais potentes do que o nosso. Existem outros mundos que circulam em torno do Sol e que abrigam, sim, outras vidas. Muitas vezes, quando o cientista diz que não detectou nada naquele planeta, e aí nós ficamos a imaginar e esquecemos de que a matéria não se expressa somente da forma que nós conhecemos. Essa matéria palpável que a gente pode sentir, pegar, grosseira, mas existe a matéria no estado mais puro, mais próximo da vida espiritual. Existem mundos mais evoluídos do que o nosso. Existem mundos que a vida é toda espiritual. E aí Kardec, continuando, ele disse que nós aqui na Terra não somos o primeiro em inteligência. Isso já tira da gente o privilégio, né? O privilégio. E muitas vezes a gente fica imaginando por que o homem sonha tanto com vidas em outros planetas. Na codificação, no Livro dos Espíritos, há uma comunicação de um espírito nos comentários de Kardec da questão 188, em que ele diz que estava vivendo em um mundo mais evoluído do que o nosso, que ele era encarnado aqui e estava encarnado lá, e 6 dos meses que ele vivia lá correspondia a 30 anos do que a gente vive aqui. Imagine então que evolução. Há uma cientista da NASA, Ellen Stephan, que ela fez uma declaração num programa NASA TV, que ela afirmou que nós teremos a comprovação científica de alguma forma de vida em até 10 anos. Em até 10 anos. E desde 2009, quando foi detectado o primeiro planeta parecido com a Terra, porque eles buscam saber se ali é um planeta que possa ser habitável. Tem que ter os elementos que possa comportar vida. E aí, cada vez mais,
eles vêm divulgando, né, que esses mundos estão sendo descobertos, né, vários planetas que estão sendo detectados no universo e que são parecidos aqui com a Terra. E aí Kardec, já trazendo para todos nós estamos atualíssimos. Desde o século XIX, divulgando que a vida não se resume somente ao nosso planeta, mas que o universo tem várias moradas criadas por Deus. Constituição física desses mundos, a gente pode perguntar, bom, como seria a forma de vida? Seria como a gente, né? Teria um corpo como o nosso? Seria desse jeito? A gente poderá um dia se comunicar, entrar em contato? A constituição física dos globos são a mesma? Questão 56 do Livro dos Espíritos. Não, eles não se assemelham de forma alguma. E os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos. Eles dizem isso. Tem corpo. Porque é necessário que o espírito se revista de quê? Da matéria. Não é isso? Segundo grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos que percorrer. Então, tem aqueles mundos que são mais atrasados, como o nosso, onde a matéria é mais grosseira, o perispírito é mais grosseiro, mas tem aqueles mundos em que os espíritos praticamente não andam, levitam, de tanta leveza, de tanta sutileza daqueles elementos que formam aquele mundo. Os fluidos são mais suaves, não são tão pesados aqui como o nosso. Dizem que o nosso mundo está passando por uma transformação, é exato. E a gente falou tanto, já se comentou tanto sobre transição planetária, principalmente quando Divaldo divulgou as duas obras que foram psicografadas por ele, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Falamos tanto de transformação, da mudança que o mundo vem passando, porque assim como nós evoluímos, os planetas também tendem a evoluir. Os mundos progridem também. Saímos de um mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, enfim. E aqueles que não comportarem habitar mais na Terra, teremos que, obrigatoriamente, reencarnar em mundos mais atrasados. E reencarnando nesses mundos, sempre teremos um objetivo, que é auxiliar no progresso intelectual, no progresso desses outros planetas, como ocorreu também com o nosso. Então, a figura de Jesus afirmando naquele tempo, há 2000 anos, que em todo o universo existem várias moradas, nós ficamos sempre a contemplar, meus irmãos, porque aquilo que nós aprendemos, que nós sabemos, quanto mais a gente lê, mais a gente vai vendo que não sabe de nada. E aquele que menos sabe tem que andar com vários livros, como eu, para poder aprender mais. Então a gente vai vendo que quando se falava que a Terra era o centro do universo, era certo, era o que sabia, era o que se divulgava. Quando Galileu, no século XVII, diz que o Sol é que era o centro do universo, isso causou um escândalo. Quando a ciência divulga uma foto que foi tirada do pôr do Sol em Marte, como foi o caso recentemente, muita gente para e fica a contemplar na notícia, na manchete que está sendo divulgada. Agora imaginem vocês, se nós tivermos no futuro
a informação de que foi detectada uma forma de vida. Eu não estou falando de gente, de pessoa, de qualquer elemento, numa molécula, né, que possa existir ali, que abrigue uma forma de vida. Há mundos em que o espírito, deixando de viver no corpo material, só tem por envoltório o perispírito. Isso é uma pergunta. Existem mundos que existe somente lá a forma do perispírito, né? A gente sabe que a gente é espírito, perispírito e matéria, né? O espírito, ele é revestido do perispírito, onde ele forma, né, dos elementos fluídicos tirados do universo. E aí existem mundos, Kardec pergunta isso, se há mundos que o espírito, deixando de viver no corpo material, só tem por envoltório o seu perispírito. Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Quando a mãe de Chico Xavier divulgou lá no livro Cartas de uma Morta, falando sobre a população de Marte, a gente fica imaginando todo aquele avanço, toda aquela evolução descrita nas mensagens, e ficamos imaginando por quê? Se já foi visto, fotografado, que não existe nada, é só deserto ali. Mas também já foi fotografado que existiram oceanos em Marte. E aí o Espírito fala que ali a forma de vida é diferente da nossa. É mais evoluída. Ali há mais consideração, a tecnologia é diferente. Há um respeito maior, uma consideração maior uns entre os outros. O amor realmente ali vibrava nos corações de todos. E aí nós ficamos imaginando mundos dessa forma, dotados de uma inteligência maior do que a nossa, de uma tecnologia maior do que a nossa. E aí vem as discussões sobre disco voador. Uns dizem que viram, outros dizem que não viram, né? Uns afirmam que existem, outros dizem que não, que isso é coisa da nossa cabeça, que isso é ilusão. E assim como nós mandamos naves espaciais para lá, será que nós não temos visitantes também aqui? Divaldo diz que Joana de Ângeles, ela visita outras populações materiais de outros mundos. Ela afirma que vai a outros planetas, visita outras pessoas, e isso é mais uma comprovação de que nós não estamos sozinhos no universo. Todos nós somos a criação de Deus e deveríamos todos agir como irmãos. Essa preocupação nossa do que é que nós vamos encontrar, do que é que existe, esses gastos todos, que aliás, nos próximos anos, só Deus sabe se a NASA vai conseguir continuar com essas descobertas, porque o novo presidente, ele não é muito a favor da NASA. E os gastos são grandes. A gente fala de bilhões para se mandar um equipamento para o espaço, e para consertar um equipamento no espaço, para fotografar, e há missões que estão destinadas, né, para se iniciar em 2018. Há planos de mandar homens para o planeta vermelho, porque acredita-se que somente fotografando
talvez não estejam encontrando nada porque precisa ter um serviço da arqueologia, tem que ter um escavamento, tem que cavar para ver se encontra também alguma coisa. Há diversos planos da NASA para buscar se existe ou se não existe vida. Mas cada vez mais que o homem vai investigando, vai estudando, mais ele vai se aproximando daquilo que ele tanto anseia por conhecer. Mas ele vai vendo que sim, que essas perguntas que nós fazemos, elas são positivas. Porque se existem outros mundos parecidos com o nosso, por que não pode existir ali outras formas de vida? Outros espíritos também que se reúnem, espíritos mais evoluídos, vidas mais evoluídas do que a nossa, já que a nossa é tão material ainda. Esses mundos que não são detectados nenhuma forma de existência, mundos que abrigam espíritos que já conseguem dominar o elemento material, que já está acima da matéria. Os nossos interesses ainda estão sempre depositados no apego das coisas materiais. E a vida não se restringe a isso que nós conhecemos. A vida não é só isso aqui, nós já tivemos várias existências. Já vivemos em outras cidades, em outros países. Já convivemos com outras pessoas e às vezes com as mesmas pessoas que nós conhecemos. E aí, meus irmãos, Kardec, ele diz que na Revista Espírita, janeiro de 1863, ele coloca um estudo que já tinha sido elaborado por alguém que era membro da Sociedade Espírita de Paris, Camille Flammarion. Muitos de nós conhecemos as obras do autor, e ele, que era um fã, um estudioso da astronomia e da fisiologia, ele conseguiu mostrar, através de fotografias, através de estudo dentro da sua área, confirmar que sim, que existia vida em outros mundos. Por isso que Kardec faz questão de anunciar que não era um estudo espírita, quando ele coloca na Revista Espírita de 1863. Mas era um estudo científico de um homem que era cientista e que mostrou, dentro do seu conhecimento, que a doutrina espírita estava com a razão. Porque o espiritismo surgiu em 1857. Kardec correu o risco, foi muito corajoso, de divulgar naquela época as mensagens que ele colocou no Livro dos Espíritos e que ele coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque ele se vale do que Jesus afirmou. Se o Cristo afirmou que essas moradas existem, e se os Espíritos responderam para ele com segurança que os mundos são habitados, Kardec, muito criterioso, divulga no século XVIII, século XIX, essas informações. E que vão simplesmente crescendo cada vez mais dentro do meio científico. Porque o homem quer saber. O homem quer conhecer cada vez mais. O homem quer investigar, não quer se limitar simplesmente àquilo ali. Ele quer buscar, ele quer procurar. Ele quer evoluir. E muitas coisas que nós vamos conhecer hoje, daqui a 10 anos, provavelmente iremos conhecer algo novo, um elemento novo. E é nisso, meus irmãos, que nós precisamos buscar sempre.
através do estudo, né? Através das mensagens, dos evangelhos, através de Jesus, termos a certeza de que o Cristo está sempre conosco, que Ele nos acompanha, que Ele nos orienta, e que nós estamos aqui por algum propósito, por alguma razão. Nós não estamos no mundo simplesmente para dormir, para comer, para beber, para se arrumar. O motivo é muito maior. Estamos aqui principalmente para sermos felizes. Este é o propósito de Deus, sermos felizes. E esta felicidade depende de cada um de nós. Não está em nenhum lugar, não está em ninguém. Eu só sou feliz se fulano voltar para mim. Eu só sou feliz com isso, com aquilo, é ilusão. Porque se isso acabar, nós não podemos nos tornar pessoas depressivas, infelizes, mas buscarmos sempre a nossa própria felicidade. Deus, que é a causa de tudo, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, nos dotou de uma alma, nos deu o Espírito, nós somos espíritos, para que pudéssemos crescer, evoluir cada vez mais, plantarmos a nossa felicidade, buscarmos sempre o caminho do bem. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é justo, Deus é misericordioso. E quer que todos nós sejamos também misericordiosos, que possamos perdoar, que possamos ser mais tolerantes, ter paciência. Tudo na nossa vida se expressa em caridade. A caridade está em tudo. Está no falar, está no ouvir, está num gesto, num aperto de mão, num abraço. Não somente a caridade material, mas aquela que consiste também na alegria que nós pudermos proporcionar ao outro, na esperança que pudermos levar a alguém que está sofrendo, no conhecimento da doutrina espírita, já que divulgar a doutrina espírita é uma forma de praticarmos a caridade. O Espiritismo não é para nós guardarmos simplesmente, também não é para ficarmos falando abertamente em todos os cantos. Jesus disse que não deveríamos não deis aos porcos as coisas santas, nem lanceis pérolas, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis pérolas aos porcos. Então, se a gente leva esse pouco de conhecimento para alguém, se ninguém quiser nos ouvir, aí é problema dele. A gente não vai forçar ninguém a nada, não vai convencer ninguém a nada. Quando eu estava estudando o Livro dos Espíritos, falando sobre isso, pluralidade dos mundos, né, eu tive que sair perguntando para algumas pessoas o que é que elas acreditavam, para quem era espírita, para quem não era espírita, se criam na existência de vida fora da Terra. Algumas achavam que eu estava falando besteira. Outras afirmaram que sim. Aliás, digo que a maioria crê que sim. Mesmo quem não é espírita, acredita que existe vida em outro mundo. Mas outros não quiseram saber, né? Ignoraram. E a gente tem que ter sempre a paciência. Era somente uma pesquisa. Não precisamos entrar em contenda com ninguém. Com ninguém. Jesus nos orienta sempre para o bem. Aquilo que a gente faz de ruim, de negativo, parte sempre de nós. E está em nossas mãos mudar
a natureza do nosso quadro que estamos vivendo. Através da prática do bem, da prece, sabemos que a prece não vai fazer milagres na vida da gente. Kardec perguntou isso, se a prece que nós fizemos por nós mesmos vai mudar a natureza de nossas provas e desviar o curso das nossas provas. E os espíritos disseram que não, porque as nossas provas estão todas nas mãos de Deus. E muitas existem que devem ser suportadas até terminar, até o fim. Mas que Deus leve em consideração sempre a nossa resignação, que é a nossa paciência diante do sofrer. Que possamos reclamar menos e agradecer mais a Deus. Motivo nós só temos para agradecer, nunca para reclamar. E às vezes nós só pedimos e pedimos. Só a oportunidade de amanhecer todos os dias e formularmos uma prece de agradecimento ao Pai já é algo fantástico. Mas hoje em dia nós estamos acordando e conferindo primeiro as mensagens que chegaram no celular. E ainda estamos dormindo. E antes de dormir, vamos verificar as mensagens que estamos recebendo e esquecemos de orar. E há quem acorde no meio da noite, estava dormindo e acordou para ver as mensagens recebidas. Isso foi fruto de uma pesquisa que foi realizada e chegaram a esta conclusão: tecnologia é muito bom, né? Tudo isso que os cientistas fazem, né? Apesar de gastarem tanto, tudo isso é muito bom, que a gente vai conhecendo as coisas. A tecnologia que a gente utiliza, né, para falar com alguém, para se comunicar, isso tudo é maravilhoso, facilitou muito a nossa vida. Porque ninguém quer voltar para o tempo das fichas, do orelhão. Ninguém quer voltar para o tempo do cartão, que às vezes nem pegava. Hoje em dia a gente quer um celular mais moderno, mais novo, quer um top de linha, quer um mais avançado, um iPhone, enfim. Porque isso tudo é bom, facilitou muito a nossa vida. A gente se comunica com as pessoas distantes. Agora eu estou falando aqui na Terra, não é pessoas de outros mundos. A gente se comunica com pessoas distantes, lá no outro lado do mundo, através de uma simples mensagem que a gente gasta 10 segundos no máximo para enviar. Quando gasta 10 segundos, porque hoje em dia nem escrever ninguém escreve mais. Bota só as figurinhas. Né? É beijinho, é mãozinha, é carinha, enfim. A gente está perdendo até esse hábito de escrever. Quem lembra de telegrama? Telegrama, né? Era uma trabalheira, se pagava, né, se eu não me engano, pelas letrinhas, pela quantidade. Não dava para escrever tanta coisa não, senão ficava caro. Né? E nem sequer chegava tão rápido. Então essas mudanças, elas vêm acontecendo e tudo isso faz bem, é progresso, é evolução. Mas nós precisamos acompanhar essa evolução também, já que manuseamos tão brilhantemente o celular, o computador, né? Já que sabemos mexer em tudo, precisamos cuidar mais da nossa alma, porque não vai adiantar de nada tudo isso, se nós o progresso não for paralelo, o progresso moral e o progresso intelectual. De que adianta buscar vidas fora da terra, enquanto as vidas que estão aqui na terra estão se perdendo, estão ficando esquecidas, estamos deixando para trás o que é mais importante: cuidarmos do corpo e cuidarmos da alma, e ouvirmos sempre a súplica dos nossos guias espirituais, do nosso anjo da guarda: aquieta teu coração, meu filho, e agindo espera.
suporta o duro inverno, mas aguarda a primavera. Por mais que julgues cruel, o que te peço é pouco. Estavas, filho meu, no vale da desdita, sem que a minha alma pobre, angustiada e aflita, pudesse resgatar-te o ser já quase louco. Jesus me concedeu a suprema ventura de dar-te nova luz nesta estação de cura, tecida de renúncia, de amor e trabalho ingente. Não fujas, não desertes, não vaciles, filho. E ainda que de rastro do dever no trilho, segue sempre a chorar, mas segue sempre à frente. Porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus é o amor sublime, que toda dor consola e todo mal redime. Trabalha, avança e crê, resiste, luta e faz. Suporta um pouco mais e logo no horizonte hei de poder enfim acarinhar-te a fronte e hás de poder comigo descansar em paz. Este poema é do Espírito Letícia, está na obra Correios entre Dois Mundos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos faça retornar para os nossos lares em paz. Nós agradecemos ao nosso irmão Rogério Tenório, da Federação Espírita Pernambucana, pelas palavras esclarecedoras para todos nós e de orientação, né? A nossa irmã Kátia tem uma mensagem antes de passarmos para a prece final. Por favor, Kátia. Vou chegar mais perto. Obrigada, Deus. É 30 segundos. Está enrolado aí? Mas dá para falar. Boa noite a todos. Maravilhosa palestra, não é? Ouvi um pouquinho que a gente estava trabalhando aqui atrás. Mas vou fazer um breve convite, rapidinho. Quem conhece a pomada Vovô Pedro, levanta a mão. Nossa, Mário, está vendo? Todos conhecem, que maravilha. Vocês sabem que a pomada é fabricada aqui no Grupo Espírita Seara de Deus? Quem sabe, levanta a mão. Todo mundo sabe que é fabricada aqui. No dia 2 e 3 de setembro, nós vamos fabricar mais de 50 mil potes da pomada Vovô Pedro. Mas para que esse trabalho aconteça, a gente precisa de voluntários para ajudar a arrumar a casa, limpar a casa, transportar material. Então, nós estamos convocando voluntários para trabalharem conosco nos dias 30 e 31, agora de agosto, que é quarta e quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã. É uma oportunidade de vocês estarem juntos, de agregarem, de unir conosco nesse trabalho de amor, de caridade que a gente faz. Mesmo aqueles que não estejam diretamente trabalhando na fabricação, aqueles que estiverem na quarta-feira e na quinta-feira, na quarta e quinta, vão dar o seu contributo fluídico, energético para a fabricação que vai acontecer dia 2 e 3. 8h30 da manhã. Frequentador ou trabalhador, todos estão convidados e serão muito bem-vindos para nos ajudarem. Quem quiser, dê um nome ao término da reunião aqui atrás, a gente anota o nome para amarrar mais ainda o convite, para a gente aumentar o grupo de pessoas que vão nos ajudar a fazer esse enguento maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada, Deilson, e uma boa noite. Bem, às vezes a gente pede uma oportunidade de trabalho e ela surge, né? Para quem quiser se aproximar, agregar aqui, fazer amizade e tal, vai ajudar bastante. Então, estão todos convidados, né? Aqueles que tiverem possibilidade, não percam a oportunidade de participar de um evento como esse, de um trabalho como esse. Só tem a ajudar e a engrandecer os nossos corações. Nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Patrícia, que fará a prece de encerramento da nossa reunião dessa noite. Queridos irmãos, convidamos a todos para levarmos nossos pensamentos a fim de pormos em prática o exercício da gratidão. Deus Pai, de misericórdia infinita,
Gratos estamos por mais um momento aqui nessa casa bendita. Um momento que nos proporcionou conhecimentos, paz e amor. Que retornemos aos nossos lares, envolvidos pela paz, pelo amor, pela caridade do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Passo agora a palavra para o nosso irmão Adeilson. Bem, a direção do Grupo Espírita Seara de Deus deseja a todos um feliz retorno aos vossos lares, muita paz. Obrigado, Rogério. Bom revê-lo. Bom revê-lo, viu? Volte mais vezes. Convoca o homem aí, Mário.